Olha aí, ah, como não comentar sobre a mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro? Meu Deus, que coisa. É, e assistindo ah, um debate aqui, outro debate lá, outro acolá, é, é lógico, a gente acaba modelando melhor os nossos pensamentos e formatando de uma forma mais madura a, a nossa opinião. Olha só, uma das frases que, assim, tem vindo na minha mente em relação a toda essa explosão, essa mega ah, operação, confusão, choro, pranto, mortes, é que o Rio de Janeiro não é para amadores. Olha, pessoal, se existe um lugar que não se pode brincar, é realmente o Rio de Janeiro. E segundo ponto importante para comentar, somente quem ficou lá no mínimo um ano ou 2 anos, eu posso dizer isso, que pôde caminhar por diversos lugares do Rio de Janeiro, poderá dizer alguma coisa, expressar uma opinião. Ninguém que prematuramente ou ficou um dia, 2 dias, vai poder ter a noção do que é realmente ah, o Rio de Janeiro. E aí você vê várias falas, e nesse vídeo eu quero comentar, são várias falas interessantes que você tira também boas palavras daqueles que estão sendo malhados ou daqueles que são louvados. Enfim, você consegue extrair verdades de todos os lados. Uma das coisas que é bem forte é explicar e que muitos de repente falam, puxa vida, a polícia errou, ou de repente foi uma operação que saiu fora do controle. A grande verdade é que teve uma frase que o Coppola, que é um jornalista aí, que é do lado da direita, ele falou e eu realmente, vamos dizer assim, concordei com ele, que é essa liderança do lado da, da milícia ou da bandidagem oprimindo as pessoas civis. Isso é uma realidade. Tá? É só caminhando ali para você ver. Por exemplo, eu tinha um amigo que acredito que agora esteja um pouquinho mais velho, no Rio de Janeiro, proprietário de uma loja de
materiais elétricos e etc. E ninguém me falou. Ele chegou um rapaz, que é esse tipo de milícia, e falou: eu vim buscar um dinheiro. Aí ele falou, esse meu amigo, eu já paguei para outro. Desse jeito eu não consigo, eu não tenho dinheiro. Aí o cara olhou pro lado e falou: olha, tá vendo? Não quer pagar. Daqui a pouco vem alguém aqui, assalta esse estabelecimento, daí fica reclamando que a gente não deu proteção. Então, isso aí é comum. Como, por exemplo, um amigo meu, cabeleireiro, no bairro Braz de Pina, que ah, a última vez que eu conversei com ele, ele falou: veio a milícia aqui, esses milicianos, que são milicianos, são pessoas que cobram uma taxa de, cobram uma taxa de proprietários de lojas, por ele, chega lá, pergunta para ele quanto ele fatura e, ó, mês que vem você vai ter que pagar 200, 300 reais para que nada aconteça com o seu estabelecimento, sei lá, alguma coisa assim. Na verdade é como se fosse uma, é forçado o negócio, entendeu? Não é algo que você possa dizer, ah, eu quero pagar. Não, não vou pagar. Você tem que pagar, entendeu? A última conversa, fala dele, ele falou: olha, veio um rapaz, veio uma pessoa aqui e ficou assim, talvez terei que pagar 300 reais por mês. Então, quer dizer, é querer, é quer e quer. Não tem a opção de você falar, não quero. Isso aí acontece muito. Como você, de repente, você pega ali, por exemplo, catete, ou você pega e sobe, de repente, um morro ali, você, de repente, andando naquelas vielas que são de dar medo. E quando você vira uma daquelas vielas e você vê, por exemplo, uma mesa logo na entrada com quase 60 latinhas de cerveja, ou talvez é um olheiro, que vê quem está passando por ali, enfim. É complicado o Rio de Janeiro. Como também, estou dando o quarto exemplo, hein? O quarto exemplo. Um amigo num hostel dizendo assim: eu foi comentado em tal lugar que o Rio não tem mais jeito. Então, ah, quando você ouve, por exemplo, assiste aí um filme tipo Tropa de Elite, tem também o outro lado que diz, né? Ah, tem marmelada, que não é assim, não é assado, mas muitas coisas daquele filme é real, entendeu? É, o baile funk, o baile funk, a, as pessoas, por exemplo, você andando de repente num bairro e você vê 20 ou de repente, sei lá, esses, esses, essas pessoas de facção aí, sempre com aquele modelinho, né? Hã? Camiseta, bermuda, chinelo e metralhadora.
Isso aí é real. E como por exemplo, uma amiga minha policial falando, ó, tal lugar está em paz, porque você vai no correio, dependendo do local que você vive, ou dependendo o lugar, né? Existe zona amarela, zona verde, entendeu? Que você pode ir, tem zona vermelha, entendeu? Que você não pode ir. Ah, existe essa, essa confusão. Ah, aliás, será que as praias são livres mesmo? Por que ninguém fala sobre isso? Aparentemente, você está ali na praia, mas se você tiver um olho clínico, você começa a observar que tem o que? É muita droga, entende? Muita droga ali passando, enfim. É, então, ah, o Rio de Janeiro, ele não é um local para amadores. Todo mundo sabe o que está acontecendo, mas ninguém tem coragem de falar nada. As pessoas veem, estão vendo, mas finge que são cegas. As pessoas ouvem, mas finge que são surdas. E assim a vida segue. E assim a banda toca e tem que se tocar e pronto. Imagina que eu tinha um amigo, um empresário, e esse empresário me deu uma carona para mim chegar ao Rio de Janeiro e eu, lógico, trabalhava para ele mesmo no seu escritório e na noite uma pessoa que conhece como funciona, ah, ele diz assim: Nossa, se eu erro essa rua, pode, poderia dar besteira. Por quê? Porque não se tem segurança de você andar tranquilo. Imagina você andar na Avenida Brasil, nem a Avenida Brasil é tranquila. Isso é o Rio de Janeiro. Aí, para chegar num ponto em que chegou, é porque talvez as coisas, através de estudos ou através de muitas denúncias, através de muitas análises, chegou num ponto em que talvez não se tinha mais jeito de ah, prosseguir mais da mesma forma, da mesma maneira. Então, esse é um grande ponto. Por quê? Porque imagina a pessoa que saia cedo para trabalhar, aí sobe para o morro, tem que subir o morro, e só sendo ah, coibida, sabe? A, a andar na cartilha do crime. Quer dizer, ah, e aí pessoas falando, comentando, analisando, e vai. Chega uma hora que, vamos dizer assim,
tipo água, né? Você coloca um copo de água e põe, vai colocando água, 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 chega uma hora que transborda, não tem jeito. Então, esse é. Aí é lógico, tem surgido, levantado-se muitas questões que temos escutados, seja num canal do YouTube, no outro canal, no e assim por diante. Ah, mas as mães choraram. Isso é um tema. As mães não souberam criar os seus filhos. As mães, os filhos se perderam. Aí, outro lado, bandido bom é bandido morto. Então, são vários os temas que estão, vamos dizer assim, borbulhando, e cada um desses temas são temas totalmente profundos, que precisa, de fato, ser debatido, que precisa, de fato, ser analisado e, enfim, tomar uma direção. Mas uma das coisas que você sente quando você anda no Rio, o Rio de Janeiro é um dos lugares mais lindos para se viver, uma, uma paisagem tão linda, tipo Cristo Redentor, lá do Cristo Redentor, como da Casa Velha, Casa da Ruína, né? Você vê uma paisagem tão bonita como de lá, enfim, ou você andando Angra dos Reis, ou, enfim. O Rio é muito bonito, mas também é um lugar complexo para se viver. Você não pode dizer, eu já em São Paulo já andei 2, 3 horas da manhã sozinho nos lugares ermos. Mas no Rio de Janeiro já não é assim. No Rio você não pode dizer, vou fazer assim. Quantas vezes no hostel os, os estrangeiros chegavam, meu Deus, eu errei a rua. Fui parar, o taxista me levou, foi parar lá no, no, na favela e foi difícil. Tinha os caras com metralhadora, que não sei o que, blá, 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 blá. E, e aí? Então, ah, é lógico também que ah, a população não pode viver refém do crime organizado. E quando você vê uma operação tão grande, tão poderosa como essa, você ah, também tem aquela sensação de que o crime organizado, as pessoas, né, que estão nesse meio, também são frágeis. Porque quando a polícia quer dar um basta, ela não brinca e a coisa pega, como pegou agora lá no Rio de Janeiro. E foram 120 mortos. Aí, muito triste. Uma das coisas também muito triste, que tem que se dar um basta, imagina a cabeça dessas pessoas vendo tantos corpos assim nas ruas. Eu creio que seja cenas
que nunca mais vai sair da mente de uma pessoa como essa. É, é o absurdo do absurdo, sabe? É nas ruas. Como, por exemplo, como esquecer uma imagem dessa? Os familiares buscando os próprios corpos na mata, enfileirando. Quer dizer, isso é uma cena que jamais vai se apagar da mente. Então, isso aí tem que acabar. O bem tem que perdurar, o bem tem que se levantar, o mal tem que se diminuir. Porque até quando? Né? Até quando vai isso? Então, isso aí a gente também sabe, nós sabemos que todo mundo que entra nessa vida, nesse tipo de vida, ou vai preso, ou termina do jeito que a gente viu aí na, na, nas ruas. Quer dizer, isso aí é senso comum, ponto pacífico, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe. Então, são a sociedade, os órgãos competentes vão ter que debater. Eu acho que uma das partes bem importantes é salvar as crianças. Porque as crianças, vendo tudo isso, elas têm que entender que elas vão crescer e pode ter um caminho melhor do que, de repente, ser filiado ao crime, ao tráfico e assim por diante. Então, um trabalho que deve ser discutido mais à frente através da educação, através de informativos, através, não sei, vai ter que se trabalhar melhor essa questão para que a gente possa salvar as crianças. Porque você vê, um jovem, um adolescente que já está vendo isso daí, já é um pouco complicado, né? Mas as crianças ainda a gente tem como salvar elas, sabe? Ensinando, mostrando um outro lado. Acho que o mundo tem que se tornar mais justo também, porque poucos, sei lá, tem que ter mais milionários, a oportunidade tem que ser mais aberta a todos. Não pode ter essa sensação falsa de que, ó, vendendo aí as drogas, de repente, ele consegue comprar tudo que ele quer. Mas não mostrar que, de repente, por outro lado, que, por exemplo, será que não está na hora de debater essas universidades que só ficam na politicagem? Olha o que está virando aí a USP. Gente, sabe? Gente desocupada que não tem o que fazer, de repente os playboys, de repente que não tem o que fazer, só vão para a universidade para quê? Militar aí uns caminhos estranhos. Então, se perder na escola, se perder na base, que se também no mundo for muito justo, esse discurso de que
olha, o mundo é injusto mesmo, né? Então, olha, você, esse tipo de pessoa, só vai ter oportunidade se de repente ele fizer a coisa errada. O Brasil é muito rico, é muito lindo, é muito extenso, muito grande. Acho que pode mudar a infraestrutura. Tem esse dinheiro para isso. Começar também na, nas políticas, sabe? Eu acho assim, você vê, eu tô com 53 anos. Desde criança que a gente ouve que a política vai melhorar. A gente vê também muita gente de bem, mas você vê, é avião, é gasolina. Imagina um deputado falando que ele está ganhando 45 mil reais e ainda para ele acha que está pouco. Então, o que acontece? A maioria é 2 mil reais por mês, ou salário mínimo, sei lá, que não consegue cuidar da sua família. É, é tudo muito complexo. Tudo muito complexo. Tudo muito complexo. É lógico, se a gente falar também, por exemplo, da, da, de criação, você sabe, cada um, nenhuma família hoje é uniforme, né? Olha, tem aquele tipo de família padronizada, é o pai, a mãe, o filho, ou a filha, pá, pá, aquela coisa certinha. Às vezes não também. Existem muitas famílias padronizadas, mas existem muitas mães que cuidam dos seus filhos sozinhas. E aí os filhos se tornam mais propícios a ele pro caminho errado, porque veja bem, você imagina uma mãe que tem que sair cedo, aí esse filho fica onde? Quem que vai é, dar educação para esse garoto? Esse garoto vai, de repente, ficar mais sensível às coisas erradas. Ele pode, de repente, crescer, como ele pode é, ser desvirtuado. Porque, viu, como que faz? Se a mãe tem que sair para trabalhar, quem vai cuidar dessa criança? Ele vai para onde? Como que ele vai para a escola? Como que ele vai... Então, e nenhuma família é igual. Então, um debate precisa, esses debates precisam ser levantados, discutidos, para que esse nosso mundo seja um mundo melhor, um lugar melhor para se viver. Como diz a música do Michael Jackson, Heal the World, curar o mundo. A gente precisa de um mundo mais são, né? A gente precisa desse mundo mais são. Esse mundo mais são, começando em casa, os valores antes da formação dessa família, a mulher ter a consciência, de repente, com quem vai se deitar, ah, ou o homem com quem vai se relacionar, como formar essa família mais nos valores, que não seja acima só da cor da pele, ou por causa da cor da pele, ou só porque tem que ser olhinhos verdes, ou lourinhos e tal, etc. Não, famílias formais, criadas em cima de valores, né, de
pais que orientam seus filhos, o amor ser, né? Aí, ali, ser, a escola ser uma extensão, a extensão dessa escola que leva o cidadão para a vida, para a vida, vida profissional, que essa vida profissional dessa pessoa seja baseada nos valores que ele aprendeu desde criança, que não seja enganar e roubar, que não seja isso aqui, crescer em cima da justiça, enfim. Lógico, o mundo não vai ser perfeito, né? Mas temos que trabalhar mais essa questão. Ah, e, ah, de repente, lutar por essa extinção do mal. Gente, é isso. Os assuntos são complexos. Esse vídeo não vai conseguir atingir a totalidade do que se tem que se dizer, do que se tem que se falar, do que se tem que... Mas é uma fagulha, uma centelha para poder ser debatido. Ok? É isso aí. Até o próximo vídeo.